Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tá tranquilo. Bom, dia histórico, 31 de agosto de 2016, entra definitivamente para a história política do país. Ontem todos paramos para acompanhar o que acontecia no plenário do Senado Federal e 61 senadores votaram a favor do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. 20 senadores votaram contra, 81, o quórum máximo dos senadores estava presente ontem no plenário da Casa e a sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, automaticamente ele já leu a decisão dos senadores e perde-se o mandato de Dilma Rousseff. Na sequência, a gente vai já falar sobre isso. Foi discutida a permanência ou não dos direitos políticos de Dilma pelos próximos 8 anos. Nós vamos ver agora, Livaldo, já para a gente comentar, o momento em que o ministro Ricardo Lewandowski anunciou o resultado da primeira votação que acabou cassando o mandato da presidente Dilma Rousseff. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Na verdade, é a leitura já das duas votações que aconteceram ontem no plenário do Senado. Livaldo, fica uma dúvida para quem acompanhou ontem o dia da movimentação política, que é a seguinte: 19 senadores mudaram de opinião na segunda votação. Mudaram de opinião o seguinte: consideraram que Dilma era sim culpada pelos crimes de responsabilidade, por isso merecia receber a pena do afastamento definitivo. No entanto, essa pena que constitucionalmente está atrelada à inelegibilidade pelos próximos 8 anos, que ela estaria inabilitada não só a ocupar cargos públicos, mas se também colocar como candidata, ela foi retirada pelos senadores. Dá para entender isso, Livaldo? Olha, Nádia, foi a grande surpresa da sessão final do julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A votação do impeachment sem nenhuma surpresa, foi tudo normal, 61 a 20. Bom, mas o fatiamento desse julgamento que foi exatamente o que causou essa estranheza por boa parte do plenário, em que houve a separação e logo em seguida, nessa separação, como consequência dela, a ex-presidente teve seus direitos políticos mantidos. Esse foi que, de fato, surpreendeu a política, inclusive foi motivo de um desabafo do presidente Michel Temer logo na sua primeira reunião com os ministérios. Ele foi bem claro de afirmar que foi inaceitável, uma vez que a maioria dos que votaram pela manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma, essa maioria é exatamente do PMDB. Pois é, exatamente essa preocupação com a base do governo, especialmente aí no Congresso. O presidente Michel Temer foi empossado em sequência, como já disse aqui o Livaldo, e disse que vai lutar pela pacificação do país. Golpista diz ele, golpista é você, que está contra a Constituição, né? Nós não vamos levar ofensa para casa. Quer dizer, agora as coisas se definiram e, portanto, é preciso muita firmeza para garantir gerar empregos. Esta é a expressão, né? Então, nós precisamos que os senhores, junto aos seus partidos, eu proponho que façam reuniões de bancada ou compareçam à reunião de bancada para dizer da importância, porque nós somos uma coletividade partidária.
Bom, ontem mesmo o presidente Michel Temer embarcou para a China para a reunião do G20 e já deixou o país sob o comando do deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o primeiro, então, na linha de sucessão. Ele volta dia 6 de setembro. Nós tivemos o interino, Michel Temer, depois o definitivo, Michel Temer, e agora o interino de novo, Rodrigo Maia. O certo é que esse aviso do presidente Michel Temer é exatamente para deixar em alerta a sua base de apoio. Eu acredito que ele começa o governo sem dificuldades nessa área em relação a projetos futuros. Ele tem uma sólida base, tanto no Senado como na Câmara. O que aconteceu ontem, ele atribui a um episódio isolado, mas que ele descarta qualquer possibilidade de voltar a acontecer com os seus aliados no Congresso. Com a interinidade de Rodrigo Maia, a gente já teve um presidente do PT, um do PMDB, agora no Democratas, né? E vamos ver o que disse a ex-presidente Dilma Rousseff. Assim que recebeu a notificação oficial, ela fez um pronunciamento no Palácio do Planalto. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, despechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. O governador Wellington Dias, Elivaldo, estava lá em Brasília ontem, abraçou a ex-presidente logo após o seu discurso e o governador Wellington Dias divulgou uma nota dizendo o seguinte: a votação do processo de impeachment hoje, ao decidir que a presidenta Dilma não perde os direitos políticos e atividades públicas, mostra o que ouvi de muitos nesse processo que votaram pela cassação do mandato dela. A presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Então, a Constituição não foi cumprida, disse o governador Wellington Dias. A nota segue dizendo: que nome podemos dar a isso? A tese do golpe venceu. Na prática, 54.501.118 votos para Dilma foram anulados por 61 senadores sem que ela cometesse nenhum crime. O projeto de governo que o povo escolheu em 2014 foi para a lata do lixo e quem perdeu toma posse. A história vai revelar que quem perde com esse golpe, a democracia, disse o governador Wellington Dias nesta nota. E ontem, Elivaldo, teve manifestações em todo o país, pró-Dilma. Aqui em Teresina, vamos mostrar as imagens. Um grupo de manifestantes ocupou parte da Avenida Frei Serafim com cartazes, interditou o trânsito com palavras de ordem. E ao final da manifestação, no meio da manifestação, você vê o trânsito ficou lento, os ônibus parados, os carros também. E olha o que aconteceu, o manifestante mais empolgado tentou impedir a passagem do veículo, o veículo não quis saber, arrancou levando o manifestante com tudo. A gente observa a cena com uma certa apreensão, imaginando o que pode acontecer, mas finalmente, olha só, em determinado ponto aí da Frei Serafim, ele desce, o motorista segue, o manifestante, claro, volta para seu ato de manifestação. Imprudência dos dois. Imprudência dos dois lados. Elivaldo, no Piauí, qual deve ser o impacto dessa decisão que parece definitiva? No meio político, o discurso é de unidade e pé no chão. Já na área econômica, o caminho do novo presidente não está nada fácil. Em meio a tudo isso, a população, em geral, ainda tenta entender o que está acontecendo no Brasil. 2016, o ano mais marcante deste século para a história política do Brasil. Começamos com uma histórica crise econômica e já sob forte ameaça de desgaste entre os poderes. Seria uma batalha iniciada em 2015 entre o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a então presidente Dilma Rousseff. O que vimos até o desfecho desse dia 31 de agosto foi um país parado,
olhando para Brasília e esperando o destino ser traçado. Analistas econômicos, empresários, trabalhadores, políticos, instituições. Tudo foi fortemente atingido pelas crises política e econômica. O processo de impeachment contra Dilma Rousseff foi mais complexo do que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor em 1992. Foram 273 dias de discussões. Somente na fase final foram mais de 70 horas de debates. Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o afastamento da petista, o que dividiu a opinião popular. Se fosse um processo limpo, justo, ela ficaria. Foi a favor. Porque o Brasil não estava indo muito bem com a administração, né? E como fica o Brasil, que agora tem um governo definitivo? O clima é de dúvida. A gente só pode dar essa resposta com mais exatidão daqui a algum tempo. No momento, quem dá essa resposta pode cometer erros. Mas o deputado garante que o Estado não será prejudicado por diferenças partidárias. Eu já conversei até com o presidente do Brasil, já 2 vezes, e conversei a respeito do governador Wellington Dias, do apoio que nós precisamos. Pode ser o governo do PMDB, do PT, do PSDB, nós temos que trabalhar para o Estado do Piauí. Uma das maiores preocupações de quem acompanhou o processo de impeachment é com o futuro da economia do Brasil. O economista Fritz Moura explica que existe uma diferença bem clara entre os governos petista e PMDBista no modo de cobrar juros e impostos. Os governos eles têm 2 tendências, ou ele tem uma tendência mais social ou uma tendência mais liberal. O governo de Lula e de Dilma tinha uma tendência mais social, enquanto que o Temer deve levar o governo para uma tendência mais liberal. Ele explica que à medida que o salário mínimo sofre reajuste, os juros e os impostos também aumentam. Como consequência, produtos e serviços acabam ficando mais caros. E toda a população é atingida por esta bola de neve, o que resulta numa economia tímida e que provoca milhares de demissões. Por isso, segundo Fritz, o governo precisa fazer mais, gastando menos. Mesmo que a gente vá fazer política social, que a gente faça política social com um Estado pequeno, com um Estado econômico, com um Estado enxuto e não com um Estado pesado, com muitos cargos públicos, com muitas despesas que não geram resultado necessariamente nem para a economia, nem no campo social. O economista também afirma que, além de reduzir os juros embutidos em mercadorias e serviços, é preciso um pouco mais para tirar o Brasil da crise econômica. Uma das medidas seria investir no surgimento de novos empreendedores. Nós temos aqui uma cultura do emprego público. Todo mundo fazendo concurso público, emprego público. Você compara com os Estados Unidos, o emprego público é o pior emprego que existe lá. Por quê? Porque você ganha mal e não tem estabilidade. Então você ganha bem aonde? Na iniciativa privada. Melhor, quando você é dono do seu negócio.